Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Aqui este canal é o Esportes 2.0, que é o canal que eu priorizei aqui, os times da Série B, né? E o pessoal aí do Vila Nova, eu já tenho, né, a playlist aí, né, dos times, e o Vila Nova acerta bastante previsão, e ele é um dos times aí que está brigando pelo acesso. Como eu já fiz aí previsão aí de alguns times, eu fiz Fortaleza, Ceará, Juventude, Operário e Náutico, né? Então eu tirei as cartas primeiro do ano e do trimestre e eu vou tirar as cartas dos meses de agosto a dezembro agora, tá? Mas vamos primeiro falar um pouco do ano dele, veio o ano do Imperador. Um ano ótimo, tá? Um ano que fala de conquistas, um ano que fala de luta, de batalha, de não desistir, de ter disciplina, de boa gestão, tá? Eu acho que sim, o Vila Nova tende a ter um ano muito positivo. Eu não sei, por exemplo, que eu não tirei previsão para o campeonato goiano, né? Goianiense. Eu acho que o Vila Nova deve ter pegado ou vice ou semifinal, não sei, tá? Não sei mesmo, mas aí vocês podem me contar. E agora eu sei que ele já chegou a liderar algumas rodadas aí da Série B, né? E tá brigando pelo acesso. O Imperador é uma carta muito positiva, tá? Eu também anotei aqui, né? É o Guto Ferreira. Eu acho que é este Guto Ferreira que chegou a treinar o Remo ano passado. Vocês me contem se é, tá? Posso estar confundindo, mas eu acho que é o Guto mesmo. E o nome do estádio é o OBA, né? Onésio Brasileiro Alvarenga, né? Então eu fiz aqui algumas anotações do Vila Nova Futebol Clube. Tudo indica que vai ter aí um bom segundo semestre, tá? Porém, contudo, entretanto, eu tenho aqui o arcano não muito positivo, vai vir aí algumas instabilidades, vai vir falta de alguma coisa, tá? E pessoas não levando a sério aqui o próprio jogo, né? A própria gestão, tá? Eu vejo aqui alguém um pouco mais irresponsável que vai de alguma forma influenciar o desempenho do Vila Nova aí neste período de julho a setembro, tá? Então, julho, agosto e setembro vai haver instabilidades, má gestão e falta de um compromisso sério por alguma parte aí do Vila Nova, tá ok? Eu vou tirar aqui agora 5 cartas para os próximos meses, né? De agosto a dezembro. Vamos lá. Agosto a dezembro do Vila Nova Futebol Clube, tarô, por favor. Vila Nova, Tigrão, né? Tigrão aí de Goiás, vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Vamos lá. Para agosto nós temos, olha, 9 de ouros e valete de ouros. Interessante, tá? Eu vejo bom condicionamento físico dos jogadores, eu vejo tranquilidade. Tem uma tranquilidade da financeira, tá? Mas aqui, eu mantenho, tá? Aquilo que eu havia falado. Pode ter aqui uma sensação de que não é preciso fazer muito, porque já fez muito no primeiro semestre, tá? Eu sinto de dizer isso. Que não é preciso fazer muita sensação, né? Eu tenho aqui essa carta aqui, ela mostra as coisas muito soltas. Então fica ali de boa, tipo, não tô no acesso, mas não tô sendo rebaixado, sabe? Eu vejo pontos sendo acumulados e um bom número de vitórias aqui, tá? Eu não sei, por exemplo, se ele jogaria 9 jogos aí, juntando os meses de agosto e setembro. Considerando que são as 10 semanas, eu acho que tenha pelo menos uns 9, 10 jogos, né? Não tem sim, gente. Porque eu tô gravando esse dia 31 de julho. Então, eu acredito que o Vila Nova ele tende a ter um bom desempenho, tá? Mas tem aqui alguma coisa vazia, pode ser falta também de jogador em alguma área importante. Eu fiz a previsão de outros times e veio isso também, tá? Só que aqui tá menos gritante. Eu acredito que o Vila Nova ele tenha recursos, a gente fala aqui de recursos, ele tenha jogador, vamos supor, é que eu não entendo tanto da questão da escalação, tá? Então, se o Vila Nova ele tá faltando lateral direito, ele não tem um lateral direito para substituição, que venha um jogador centroavante e coloca ali, sabe? Tipo assim, né? Então, tem alguém que vai fazer um papel que não é dele também, tá? Mas eu acho que ele vai conseguir ter bons jogos. Eu não acredito aqui que ele vai perder tantos jogos entre os meses de agosto e setembro. Eu acho que ele mais vai ganhar empatar. Ele consegue acumular pontos. Só existe mesmo um pouco, assim, de não levar tão a sério. A sorte aqui é que impera, né, a energia do Imperador, que é essa energia justamente, né, do ano. Julgamento aqui. Algo sendo chamado muita atenção. Vamos ver como é que vai ser os meses? 8 de espadas, ó. Eu falei, ó, tranquilidade demais, ó. Tranquilidade demais, tá deboísta demais. 7 de paus. E rei de copas. Olha, gente, vocês estão vendo a numeração, né? O 9, 8, 7. Será que o Vila Nova ele vai perder o G6? Eu acho aqui que existe essa possibilidade.
Por que que eu digo isso? Ele vai manter a sua qualidade, mas a gente sabe como é que a disputa da Série B é muito mais acirrada, né? É pior do que na Série A. Eu vejo aqui o Vila Nova tendo alguns jogos que a arbitragem vai influenciar muito a carta do julgamento. Pode ter aqui alguns desempenhos insatisfatórios que não tem fair play, né? Existe aqui o Vila Nova não conseguindo ter clareza daquilo que ele deve fazer. Ele está muito preso na própria visão. Então aqui eu acredito que no caso do Vila Nova está até pegando a questão do ego do imperador de achar que sempre está certo, que sabe de tudo, que tem que ser do jeito dele. E aí não tem uma flexibilidade. Eu vejo o Vila Nova pecando nisso, tá? De não ter uma flexibilidade e aí ele vai passar aperto, tá? Eu acredito aqui que no mês de outubro seja o mês aqui mais complicado para ele deste resto de ano, tá? Então vocês vão ver provavelmente os jogadores levando muitas faltas, cartões, tanto amarelo quanto vermelhos. Isso vai dificultar a vida do Vila Nova, tá? Vai dificultar. Vamos supor que lá no final de outubro ele terminou em 8º lugar, sabe? Ou será que dependendo ele não vai ter aí uma distância de 8 pontos para o objetivo dele? Se o objetivo dele for ser campeão, se for ser a classificação direta na vice-liderança, se for o G6, ele vai estar de alguma forma muito preso, com dificuldade de realmente assegurar aquilo. Aqui ele até pode assegurar de certa forma, como eu falei, tem tranquilidade, tem desempenho bom, a gente vê, olha, as cartas de ouros. Aqui não. Aqui as coisas começam a ficar complicadas. E olha só, no mês de novembro, o Vila Nova ele não vai brigar só com um time, não. Ele vai brigar com mais de um time. Mais de um time aqui para o seu objetivo. Eu vejo ele indo atrás, brigando, né? Pode ter aqui jogos mais violentos, inclusive. Então aqui, gente, por essas cartas, eu acredito que o Vila Nova corra um risco relevante. Meu gato não para de miar. Um risco relevante de não conseguir G6, tá? É o significado das cartas. Então, quando a pessoa se consulta com a gente traz aqui um prognóstico ruim, ela tem a oportunidade de fazer ações que vão causar um resultado diferente, tá? Então, tem uma energia complicada. Não vejo aqui uma complicação, algo a ser ressaltado de negativo no mês de dezembro, eu vejo tranquilidade. Os jogadores mais velhos, eles provavelmente vão se manter. Inclusive aqui eu vejo a energia de jogadores mais velhos muito forte aqui. Relação aos signos e aos números, tá? O signo de Áries, muito forte aqui. O signo de Escorpião. Signo de Gêmeos também tem aqui, tem signo... Nossa, Escorpião muito forte, Escorpião acho que é o mais forte aqui. Temos Gêmeos, temos Aquário, temos Áries, temos Virgem também e signo de Leão, tá? Signo fixo no geral tem mais, tá? Escorpião, não tem touro aqui, mas Escorpião, Leão, tem Aquário também tem, tá? Signo fixo. Número, tá? Não existe o número 0, então a gente não considera ele. O número 4... 7, 8, 9 e 20, tá? Então são esses os números aqui. Números pode ser o número da camisa, a data de nascimento, o dia de nascimento do treinador jogador, tá? Ou então a minutagem dos jogos, ok? Vou agora perguntar se o Guto Ferreira, ele continua aí no Vila Nova até dezembro, 31 de dezembro. Vocês podem conferir as previsões aí dos demais clubes, porque... Olha, eu devia ter separado, mas ok, vamos fazer assim. Porque até pegar aqui as cartas, é que eu separei as cartas ali dos outros times, vamos lá. Ok, o Guto Ferreira continua aí no Vila Nova Futebol Clube até 31 de dezembro de 2026, tá? Vamos lá. Guto Ferreira, ele continua no Vila Nova Futebol Clube até 31 de dezembro. 8 de espadas, aqui tudo indica. Deixa eu pegar aqui mais uma ou duas, vamos lá. O Guto Ferreira continua no Vila Nova até o dia 31 de dezembro de 2026. A gente tá oscilando muito, tá? Não tá uma energia aqui tão clara. Eu diria que ele fica, tá? Mas existe aqui oscilações. Eu vejo aqui dificuldade de ter um final feliz. Eu acredito que muito se deva àquela dificuldade que eu disse que o Vila Nova possa ter, tá? Eu vejo o Vila Nova, a gente tentando até a rodada 38, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Deixa eu ver aqui a relação sentimento do torcedor, que dependendo aqui eu vou ter a maior clareza, vamos lá. Como é que vai ser aí o sentimento do torcedor do Vila Nova Futebol Clube até o dia 31 de dezembro, tá? Como é que será o sentimento do torcedor? Estrela, enamorados e... O sentimento tá bom, tá? O sentimento tá ruim não, tá bom. Só aqui eu vou ter que reforçar aquela questão de não achar que o time tem que fazer diferente, tá?
Porque eu vejo vocês tendo resultado, eu vejo o Vila Nova tendo resultado. O sentimento aqui é vocês confiando aí na estrela do time, vocês vendo que o Vila Nova tem bons reservas, tá? Os enamorados falam de alternativas. Vocês com muita paixão pelo time de vocês, tá? Não interessa se o momento tá bom ou tá ruim. E vocês acreditando, sabe? Tem aqui muita questão de fé. A fé aqui tá muito forte, tá? Mas em relação aqui à permanência do Guto Ferreira, ela tá um pouco assim, mais ou menos, tá? Eu diria que ele fica, mas não tem uma energia assim totalmente favorável não, por causa eu vejo aqui algumas complicações, tá? Eu diria tipo assim, 55% a 60% fica e até 40% não fica, tá? Porque pode ter aqui uma sensação um pouco desgostosa, sabe? Que não é muito bom aqui com o rendimento que ele esteja trazendo, tá? Eu vejo que eles sabem, eles têm muita ciência, né? Os diretores, o presidente, da competência do seu treinador, né? E eles confiam no histórico dele, na experiência dele, mas se for necessário aqui, dependendo, fazer corte, se faz, tá? Se for necessário aí cortar gasto e for preciso aí, tiver pesando para eles fazem, sabe? Eu diria que é isso, porque precisa ter aqui uma renovação, né, de alguma forma, tá? Então, pessoal, essa é a previsão. Comenta aqui o que você achou, o que você acha que faz sentido, o que não faz, né? Eu comento aqui o que sai nas cartas, tá? Essa que deve ser a forma que eu devo trabalhar aqui. Eu agradeço demais por você que assistiu ao meu vídeo. Não se esqueça de inscrever no novo canal e até a próxima!